Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a aula número 8, também Física A. Então aqui a gente encerra nessa semana a Física A, tá? Pelo menos a apostila 2. Tá? Agora é um movimento também uniformemente variado, só que na direção vertical. Então na aula passada, a aula 7, a gente trabalhou na direção horizontal. Tudo na horizontal, bonitinho e tal. Agora só vamos, né, girar 90 graus aí e trabalhar com movimentos verticais. Moçada, é a mesma coisa. Tá? Quando você pega um objeto, por exemplo, tá? E abandona de uma certa altura, tá? Ele começa uma queda livre. Tá? Qual é a aceleração que ele adquire? Tá? É a aceleração gravitacional. Então veja, na minha opinião, então essas aulas ficam até um pouco mais fáceis, né? Ou essa aula 8, porque a aceleração, que era uma variável para quem fez o exercício da aula número 7, eu tinha que calcular e tal, ou ela estava no enunciado, algumas vezes era 2, às vezes era 5, às vezes era 7, uma outra unidade, agora não. Tá? Normalmente no movimento vertical, quando não se tem atrito e tal, desprezando tudo isso, bem bonitinho, tá? A aceleração vai ser a aceleração gravitacional, ou seja, o g. Então eu tenho o valor da aceleração já. Então é uma variável a menos. Beleza? Então é só trocar lá naquelas equações que eu passei na aula número 7 para vocês do movimento uniformemente variado. Onde tem A, eu vou trocar por G. Tá? E refazer as equações e tirar os dados e resolver o exercício. Então é praticamente isso, aula número 8. Bom, primeiro a queda livre, beleza? Tá? Na queda livre nós temos o seguinte, ó. Vamos ver as funções horárias. Primeiro a função horária da velocidade. Tá? Então, queda livre, eu vou abandonar um objeto de uma certa altura, beleza? Tá? Bem, se eu fosse abandonar um objeto da altura do professor que vos fala, qual que seria a altura que ele vai percorrer até chegar ao Sol? Parabéns para quem falou, aproximadamente 1,8 metros, beleza? Função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Essa é a função horária do movimento uniformemente variado. Tá? Já porque o g, pessoal, na superfície da Terra ele é constante. Então, é um movimento uniformemente variado. Então, vamos ver o seguinte. Numa queda livre, a velocidade inicial é zero. Eu abandono o objeto. A aceleração eu vou trocar por mais g. Por que mais g ou menos g, como você vai ver daqui a pouquinho? Veja, tá? A aceleração é um vetor. Tá? Então, a gravidade, ou a seção gravitacional, é um vetor que aponta para o centro da Terra. Então, ele é vertical, tá? E de cima para baixo. Quando você abandona o objeto, o movimento também é de cima para baixo. Então, veja, é um movimento acelerado. Então, os dois têm que ter o mesmo sinal, a velocidade e a aceleração. Então, veja, quando o objeto está em queda livre, está aqui. Ele está em queda livre, tá? Veja, ele vem aqui para baixo. Tá? Ele vem aqui para baixo. E você também vai ter aceleração vertical e para baixo. Então os dois têm o mesmo sentido. Então eu vou usar mais g. Então, ó, adaptando aqui, ó, v igual a v0 mais at. Então a velocidade inicial é zero, tá? E a aceleração é mais g. Então não é uma fórmula nova, uma nova equação. É a mesma, né? Então não precisa lembrar disso daqui. Tá? Então você vem para cá, ó. Tá? Lembra daqui? A velocidade inicial é zero. Vamos supor que um bendito exercício, o cara vai arremessar um objeto verticalmente para baixo. Aí você vai ter a velocidade inicial, né, que ele saiu. Ele vai te informar quanto que é. Beleza? Então, ó, V igual a mais G vezes T. Tá? Coloquei um mais só para enfatizar aqui, né, moçada? Ou seja, se for na superfície da Terra, V igual a 10T. Então, veja, V em função do T. Beleza? A função horária da posição agora. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, como foi visto na aula anterior. Vamos adaptá-la agora. Ó, o S0 nesse exercício vai ser igual a zero, porque eu vou começar a contar a partir do ponto em que eu abandono o objeto. Eu vou abandonar aqui ao chão, por exemplo, tá, ó. Aqui está o chão, tá? Eu vou abandoná-lo aqui, ó, dessa altura aqui. Então veja, tá? A altura, o S vai ser a distância percorrida por ele até chegar ao solo, ou até um ponto qualquer. O S0 é o lugar que ele partiu, então eu vou começar a contar a partir daqui. Né? Então seria até melhor jogar ele para cá e ficar ΔS, né, que é o deslocamento do móvel. Tá? A velocidade inicial também vai ser zero, porque eu vou abandonar. É uma queda livre ainda. Tá? A aceleração vai ser o g, vezes t ao quadrado sobre 2. Beleza? Olha só como fica a equação. Cortei, mais, né, gt ao quadrado sobre 2. Joia?
Ó, esse aqui também ele pode ser utilizado para determinar a altura de um prédio, por exemplo. Né? Você está lá num prédio, lá sei lá, você quer saber qual que é a altura do 7º andar. Né? Aí é só você pegar um objeto, uma pedra, assim, alguma coisa, uma moeda, abandonar, né? Primeiro ver se não tem ninguém embaixo, mas não vai fazer isso, tá, moçada? Só uma suposição, não precisa fazer, não é que você acerta alguém lá embaixo, né? Mas você pega lá da altura do prédio, pega um cronômetro, pega o teu celular, né? Abandona essa moeda, tá? E quando ela chegar lá embaixo, ela vai tocar o solo, né? Você vai escutar o som. A velocidade do som é tão rápida que é quase que instantâneo isso aqui. Então, se você anotar o tempo de queda dela, vamos por 2 segundos, né? Aí então vai ficar 2 ao quadrado vai dar 4, 4 vezes 10 vai dar 40, 40 sobre 2, 20 metros. Então eu posso estimar qual que é a altura desse prédio a partir daqui. Beleza? Pessoal, mas não vai fazer isso, tá? Pelo amor de Deus, vai que você acerta alguém lá embaixo, tá? Não vai falar que é professor de física depois. Certo? Então, ó, distância percorrida é igual a gt ao quadrado sobre 2. Olha só, né? Já que o g não é mais uma tão variável para nós, a posição depende do tempo ao quadrado. Beleza? A equação de Torricelli vai ficar assim, v ao quadrado. A velocidade inicial é zero, porque é uma queda livre, né? 2g ΔS. Dá para utilizar também. Para saber a velocidade que ele chega, né, quando você tem uma certa altura aí que o objeto é jogado. Bom, então essas são as 3 equações, só que adaptadas a uma queda livre. Tá? São as equações do MOVE, que eu expliquei na aula número 7 para vocês. Tá? Qual que é a minha ideia? Não é para ficar, vou pôr equação nova, não. Vão sempre nas equações originais, como que é a Torricelli. Né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Aí você adapta para o teu movimento. Tá? Não tratem essa aula como uma aula diferente da aula 7. É a mesma aula. Lançamento vertical para cima. Aqui tem alguns detalhezinhos a mais. Quer ver? Ó, vamos lá. Primeiro, função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Então, veja, um objeto está aqui, ó, vamos supor que tem o solo aqui embaixo, você vai lançar ele verticalmente para cima. Então, ele sobe e ele desce. Então, veja, tem que ter uma velocidade inicial agora, senão ele não sai do solo, por exemplo. Tá? Então, ó, você vai pegar, você vai lançá-lo verticalmente para cima, ele sobe e ele desce e retorna ao ponto de partida. Então, V igual a V0 mais AT. Só que agora, a velocidade inicial do móvel ela é vertical e para cima. E o G é vertical e para baixo, são sentidos opostos. Tá? Então alguém tem que ser negativo. Então nós vamos trabalhar a aceleração como sendo menos o G. Por quê? A velocidade inicial para mim vai ser sempre positiva. Então, lancei ela com mais 30 metros por segundo. Bonito. Então ela é positiva, que ela é vertical e para cima. Como o G é vertical e para baixo, tem que ser negativo. Então, no lugar da aceleração, vou pôr menos o G. Então vai ficar V igual a V0 menos GT. Beleza? Aí, pessoal, só um detalhezinho bem importante, tá? Se o objeto ele demora, tá? Você vai lançar daqui do solo, por exemplo, tá? 3 segundos para subir, tá? Ele vai demorar também 3 segundos para descer. Se quando ele é lançado com 30 metros por segundo, ele vem, tal, ele para, tá? E ele volta. Quando ele volta, ele toca o solo com menos 30 metros por segundo. Tá? Entenderam por que é menos 30 metros por segundo? Porque mais 30 ele estava subindo. Então, se ele está voltando, vai ser menos 30. Tá? Se aqui nesse ponto na subida é 20 metros por segundo, tá? Na descida vai ser quanto? Menos 20 metros por segundo. O movimento ele é simétrico. Beleza? Então, olha só, hein? Se ele demora 3 segundos para subir, também demora 3 segundos para descer. Tá? Até o mesmo ponto. Então, olha só como fica a função horária da velocidade. Tem que guardar essa equaçãozinha? Não. Você vai guardar sempre a original. E lembrar que no movimento vertical para cima, a aceleração vai ser menos o g. Aí outra coisa, olha o cuidado aqui, ó, que você vai usar bastante na aula de hoje. Cuidado, quando o objeto atinge a altura máxima, ele está indo, vai, tá, bonitinho. Quando ele chega na altura máxima, ele para, inverte o sentido. Para ele parar, a velocidade final dele equivale zero. Tá? Então, sempre na altura máxima, essa velocidade vale zero. E qual que é a aceleração do corpo na altura máxima? G. Tá? Em todos os pontos do movimento, a aceleração é G. Lembrem, a aceleração ela é constante, é um movimento uniformemente variado. Função horária da posição agora, vamos adequá-la.
Aqui está a original, é essa que você tem que lembrar do sorvetão. Né? A aceleração vai ser menos o g. Né? Se ele partir do solo, normalmente a gente atribui o solo como sendo a origem das posições. Tá? Então eu faço minha referência. Aqui no solo, tá? A posição é 0. Né? Mas alguém pode lançar de uma certa altura já iniciar um objeto. Você está num prédio, você vai lançar um objeto verticalmente para cima. Então eu já tenho uma altura inicial. Tá? Eu posso ter. Agora, se for no solo, é 0. O solo é a nossa referência. Tá? Então, se for no solo, S0 é 0. Se não, vai ter um valor. Se eu lançasse da ponta da minha cabeça, tá? Um giz verticalmente para cima, se você estiver na sala de aula e está fazendo aqui, qual que seria a altura inicial? Tá? No sistema internacional? 1,8 metros. Muito bem, já estão sabendo bem isso, né? Vejam. S igual a S0 mais V0T menos GT ao quadrado sobre 2. Entendeu por que o menos? Porque o lançamento é vertical e para cima. O lançamento é vertical para cima, o G é vertical para baixo, então ele tem que ser negativo na equação. Joia? A de Torricelli também, ó. É. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, menos 2G delta S. Beleza? Lembrando que na altura máxima, quanto vale essa velocidade? 0. Joia? Pessoal, não é uma aula separada, tá? Na minha opinião, aulas 6, 7 e 8 devem ser feitas, né, todas as questões juntas, tem que ser dado no mesmo dia essa aula. Tem um panorama bem geral do que é um movimento uniformemente variado. Então veja, a aceleração tem que ser sempre constante. Se o movimento é vertical, não tem atrito, não tem nada, a aceleração é g. Tá? Quando que é mais g? Quando é um movimento de queda livre, ou o movimento inicial é para baixo, vertical é para baixo. Quando é menos g nas equações, troco o a por menos g. Quando eu lanço um objeto verticalmente para cima, tá? Aí a velocidade inicial é positiva, então o g tem que ser negativo, porque tem sentido oposto. Tá? O resto agora, moçada, é tirar dados, resolver exercícios. Tomem cuidado com alguns detalhes que vocês têm teóricos, por exemplo. Façam esse teste na sala de vocês aí agora, né? Peguem, por exemplo, um objeto aí, peguem uma borracha e o caderno de vocês, ou a apostila, tá? Peguem, né, abandonem os dois corpos, prontos aí, tá? Vamos fazer esse experimento rapidinho aqui, ó. Peguem, fiquem em pé aí, estão deitados, sentados, sei lá como vocês estão, né? Agora não dá para saber, tá? Peguem, fiquem em pé, né? Daí da altura de vocês, mais ou menos dos olhos de vocês, peguem uma borracha, lápis, alguma coisa. Não, lápis não vai quebrar a ponta, depois é culpa do professor também. Peguem uma borracha e um caderno, uma apostila, algo que não quebre, pronto. Algo que não quebre. Aí você vai abandonar os dois ao mesmo tempo. Um objeto é bem mais pesado que o outro. Tá? A massa de um é bem maior que o do outro. Tá? Abandonem da mesma altura os dois. Vai. Pronto, preparados? Vai lá. 1, 2, 3 e já. Abandonaram? Tá, tá. Viu? Esse foi o barulhinho quando tocou o solo, né? Na verdade, o que aconteceu? Qual foi o tempo de queda dos dois? Tá? Quem chegou primeiro ao solo? Os dois chegaram no mesmo intervalo de tempo. Tá? Por quê? Porque o tempo de queda não depende da massa. Quando nós obtemos aquela equação do sorvetão, ficou S igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, o tempo de queda só depende da altura. Se eles foram lançados ou abandonados da mesma altura, tá? E se for lançado com a mesma velocidade inicial, eles demoram o mesmo tempo para chegar ao solo. Tá? Isso desprezando o atrito, né? Como a distância foi pequena, a gente pode desprezar o atrito. Então, o tempo é o mesmo de queda, tá? Não depende da massa do objeto. Beleza? Pessoal, bons estudos agora. Caprichem lá nas questões, tá? E qualquer dúvida, me procure.